Mateus 18:20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Senhor, eu no meio deles. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de anunciar o Teu Evangelho, anunciar o Teu nome, a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua beleza, a Tua santidade, o Teu poder. Que o Senhor venha, Pai, com cada um que se faz presente, o Senhor fale de forma profunda, de forma poderosa, de forma marcante, radiante, alimentando a alma, a mente e o coração e os conduzindo na Tua presença de uma maneira especial e poderosa. Assim, meu Deus, nós te suplicamos que o Senhor venha e a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. No Éden, todos os dias, Deus ia visitar Adão. Deus não falhava um dia. Tinha o local e a hora certa de Deus se revelar. Deus não falhava um dia. Todos os dias, a presença de Deus estava no jardim. Não se falhava, até que um dia o nosso irmão Adão decidiu quebrar a aliança com Deus, quebrar o trato com Deus. Adão quebrou o trato com Deus. Mesmo assim, Deus foi para o jardim, no mesmo lugar e na mesma hora. Mas pastor, mas Adão não quebrou a aliança com Deus? Sim, foi Adão que quebrou a aliança com Deus, não foi Deus que quebrou com Adão. Aleluia! Porque às vezes somos nós quem quebramos a nossa aliança com Deus. Somos nós que quebramos o nosso pacto com Deus. Somos nós que criamos a barreira, o impedimento para Deus operar. Então lá no Éden, se eu posso usar essa palavra, era culto todo dia. Mas aí o Adão quebrou o pacto. Deus agora vai ter que criar e formar leis para que a sua presença novamente possa se revelar. E agora não é mais Deus que vai à presença do homem, é o homem que tem que ir à presença de Deus. Preste atenção no que eu vou falar. Deus vai instituir a lei, 613 mandamentos e preceitos, estatutos, leis cerimoniais, leis civis, leis conjugais, são 613. E nas leis religiosas, o sumo sacerdote, a cada 365 dias, uma vez por ano, ele vai oferecer sacrifício por si mesmo primeiro, depois vai entrar na presença de Deus para oferecer sacrifício pelo povo. Veja, já não é mais Deus que vai à presença do homem, é o homem quem tem que ir agora à presença de Deus. Eu disse em outro lugar que o pecado que Adão cometeu foi a desobediência de um mandamento, que era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Depois que o homem pecou, Deus agora teve que instituir 613. Veja como ficou longe. Era apenas um mandamento para o homem poder estar na presença de Deus, mas agora com o pecado vai para 613, ou seja, o homem agora ficou muito distante de Deus, e por essa razão ele só podia entrar uma vez a cada 365 dias, uma vez por ano. E tinha todo um processo. Se o homem entrasse na presença de Deus impuro, ele morria na hora. Não podia. Deus permitiu a morte dos filhos de Eli, o Ofni e o Finéias, e Deus matou Nadab e Abiú, filho de Arão, porque entraram na sua presença com um povo estranho.
Então veja, irmãos, enquanto no Éden havia culto todo dia a presença de Deus se revelava devido ao pecado, agora não é mais a presença que vai, é o homem que tem que ir atrás da presença, e só pode ir uma vez por ano. Glória a Deus. Veja a situação difícil que gerou, mas isso é processo da lei. Mas aí quando Jesus vem, ele vai quebrar esse processo, ele vai mudar esse processo, ele vai alterar esta lei. Glória a Deus. Veja o que eu vou falar, irmãos. A lei criou regras, regimes, criou estatutos, liturgias, para que o homem pudesse entrar na presença de Deus. Por exemplo, existia 3 lugares aonde o povo se reunia para cultuar: no templo, na sinagoga e na própria casa. Eram 3 lugares. Eram 3. No templo, na sinagoga ou em casa. No templo se reunia milhares de pessoas. Na sinagoga, dezenas ou centenas de pessoas. Em casa, no mínimo 10. Tinha que ser no mínimo 10 para poder a presença de Deus se revelar. Veja que vai afunilando, irmão. Para entrar na presença de Deus vai apertando. É o templo, a sinagoga e a casa. Mas a lei, ela tinha uma regra na cultura, nas regras dos sacerdotes, na tradição dos religiosos existia uma regra: só poderia fazer um culto se tivesse 10 pessoas. No caso, na regra, na maneira que eles exigiam, na tradição dos anciãos, tinha que ser 10 homens, judeus, circuncidados, tinha que ter 10. Se não tivesse 10, não podia haver culto, não podia abrir o culto, não podia. Então essas eram as regras. Mas aí vem Jesus. Aí Jesus Cristo veio mudar essa regra, porque na tradição tinha que ter pelo menos 10. Aí Jesus Cristo: eu vou fazer diferente. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Jesus Cristo aqui não está falando simplesmente de quantidade. Tem questão de quantidade, tem questão de ambiente. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estou. O texto pode ler, pode prestar. Ele não diz ali estarei, ele diz ali estou. Aonde estiverem 2 ou 3, ali estou. Não estarei, estou. Porque a palavra estarei remete ao pensamento de que ele pode atrasar, de que ele não pode vir, de que ele não pode estar. Mas ele diz estarei, ele diz ali estou no meio deles. Enquanto a lei vai exigir pelo menos 10, Jesus vai quebrar o paradigma e vai dizer: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, não é divididos, é reunidos, não é em desunião, é em união. Aonde estiverem 2 ou 3 assim, eu estarei no meio. Glória a Jesus de Nazaré. Pois bem, e para que os irmãos entendam esta revelação da palavra, a história sagrada diz que um dia prenderam Paulo e Silas, amigos de ministério, amigos missionários, colocaram na prisão, colocaram os pés deles no tronco. E alguém disse que o erro de quem prendeu Paulo e Silas foi exatamente colocá-los junto, lado a lado, os 2. Porque onde estiverem 2 ou 3, eu estou lá. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eles foram colocados na cadeia, no cárcere, no calabouço, começaram a reclamar, penso eu, começaram a ficar preocupados, entristecidos, desanimados,
Mas de repente, um dos dois, ou os dois, tiveram uma ideia: vamos adorar, vamos cantar, vamos louvar. Ora, quando eu me predisponho com mais alguém a cantar, isso significa dizer que eu estou reunido em nome de Jesus. Aleluia. Porque se eu me reúno mais um, ou mais dois, ou mais três, e começo a fofocar, aleluia, mesmo eu sendo crente, Jesus não vai estar ali. Pode ter 100 crentes, mas se está fofocando, não está reunido em nome de Jesus, está reunido em nome da fofoca. Jesus não vai estar no meio. Agora, quando eu me reúno em nome de Jesus, o que é que eu faço, pastor? Eu canto, eu adoro, eu exalto, eu glorifico, eu enalteço, eu louvo, eu dou glória, eu falo mistério, eu falo Bíblia, eu falo palavra, eu falo das grandezas, eu falo dos milagres, eu falo da beleza, eu falo do poder, falo da onisciência, falo da onipresença, falo da onipotência, falo da imutabilidade, falo da soberania, falo da grandeza daquele que tem todo o poder dos céus na terra, Jesus Cristo de Nazaré. Aí colocaram Paulo e Silas na cadeia. Eu disse que eu já fui convidado para ir no presídio, e até preguei no presídio militar, está com muitos anos. Antes disso me chamaram para ir no Baldomero, eu novo convertido, os irmãos da igreja: vamos lá, irmão, quer ir com a gente? Eu digo: bora. Aí quando a gente chegou lá, não deixaram a gente entrar, não. Isso é porque não vão deixar a gente entrar. É porque está dando rebelião lá dentro. Já pensou se a gente tivesse chegado um pouco antes de entrar e ficado no meio da rebelião? Se eu digo isso, aí você vai pensar assim: Deus me livre para um culto num presídio, Deus me guarde de ir para um culto lá no Baldomero. Quem vai é o guarda, aleluia. Mas quando tem crente lá dentro, Paulo e Silas presos com o pé no tronco adorando, e você não quer ir, eu talvez não tenha nem coragem de ir, mas Jesus vai. Aleluia, glória a Deus. Aí Paulo e Silas estão fazendo um culto na cadeia. Lembrei até agora da história do pastor, parece que era Deodato o nome dele. Ele veio congregar com a gente no outro ministério, ele já com 80 e tantos anos de idade. Ele começou a contar a história dele. É uma história interessante. Ele não cita o nome, mas disse: olha, eu vou contar para você a história de um homem que não tinha onde morar. Era morador de rua. Não tinha família, não tinha ninguém, não tinha nada. Vivia pelas ruas, dormindo pela calçada, comendo o resto que o povo dava. Ele tinha aquela latinha, lembra daquela lata de goiabada que existia antigamente, que a gente abria? E eu achava bom demais. Quando meu pai comprava aquilo ali, que era uma vez no mês, né, era menino na fazenda, eu ficava lambendo para não comer tudo de uma vez só. Vocês fizeram isso também, eu sei. Aí disse que tinha uma latinha daquela para pegar comida na casa do povo. E quando foi de umas 7 horas da noite, ele estava pelas ruas caminhando, procurando um lugar para se esconder, para passar a noite, para dormir. Aí ele escutou de longe uma canção tão bonita, uma melodia, uma coisa tão linda que tocou no coração dele, começou a atrair. Lá longe ele começou a ouvir: foi na cruz, onde um dia eu vi. E ele começou a ser atraído por aquele louvor, que negócio bonito. E foi procurando, foi andando, aleluia, glória a Deus. Aí de repente ele chegou numa casa, a casa estava cheia de gente, e estavam cantando o hino, e ele ficou na janela olhando, maravilhado. Era um culto de louvor a Deus dos crentes, e ele ficou na janela. Ele disse que alguém pediu para ele entrar, mas ele não quis entrar, porque além dele estar sem banho, ele estava vestindo 2 calças, mas não valia uma, estava tudo rasgado. E ele ficou por ali olhando aquele culto. Aí diz que de repente o pregador começou a falar do céu. Ele disse que o pregador começou a dizer como era o céu, e descreveu o céu de uma maneira tão maravilhosa, que ele disse: eu quero ir para esse lugar, eu moro aqui na rua, e se eu aceitar esse Jesus, eu vou para esse lugar, eu quero esse Jesus. Aceitou Jesus. E Deus abençoou o pastor Deodato. De repente ele é pastor, e um dia ele está fazendo um culto, e os irmãos adorando. Aí de repente o povo dá parte.
A polícia chega lá no culto para mandar parar o culto porque está incomodando, está fazendo zoada. E o soldado começa a levar todo mundo preso. Aí tem uma vizinha que está na janela olhando o culto, ela nem crente é. Aí ela vai saindo devagarzinho, o policial chega e diz: onde é que você vai, rapaz? Entra na fila. Diz: mas eu não sou crente não. Quem não é crente, rapaz, você aqui na igreja não é crente, deu uma, como é aquele cacete, tum, ela entrou na fila. Isso é tu, agora eu sou crente também. Entrou na fila, levaram todo mundo para a cadeia, irmãos. Botaram lá na cadeia. Só vocês vão passar a noite aqui, amanhã quando o delegado chegar a gente resolve esse problema. Aí o pastor de Eldade disse: olha, a gente não terminou o culto lá não, a gente tem que continuar o culto aqui. Bom, e a gente vamos fazer uma vigília. Começaram a cantar, orar, pregar e tal. Aí de repente o delegado chegou umas 7 para 8 horas da manhã. Aí o cabo foi olhar e disse: delegado, tem um povo aí preso, um tal de uns crentes que deram parte, a gente prendeu aí, o que é para fazer? Procura o responsável, diga ele que pague 1.000 cruzeiros, está todo mundo liberado. Que ele tem para dinheiro, 1.000 cruzeiros. Aí o cabo foi olhar e disse: cadê quem é o pastor? Aqui. Olha, o delegado disse que paga uma fiança aí de 1.000 cruzeiros e pode ir embora. Mas não tem dinheiro não para pagar não. Não tem não. Aí voltou o delegado, ele disse que não tem dinheiro não. E os irmãos cantando, dando glória, falando língua, pulando, marchando, profetizando. O delegado já estava aperreado com barulho dentro da cadeia. Se não vai lá, diga eles que não precisam pagar nada não. Mas se tiver pelo menos 200 cruzeiros, pague pelo menos a fiança para sair. Só o delegado disse que pelo menos 200 cruzeiros. Não, mas não tem não dinheiro, rapaz. Vou olhar e o povo dando glória, falando mistério, profetizando, marchando, cheio de Deus. Ó, delegado, eles falaram que não tem não 200 cruzeiros. Na verdade eles que não tem nada. Então vai, diga ele, não precisa pagar nada não. Manda esse povo, libera esse povo, já estou aperreado aqui com esse barulho, essa zoada. Aí o capo olhar e disse: o delegado, vocês podem ir embora. Abre a chave lá, a porta da cadeia. O delegado, vocês podem ir embora aí, pode sair. Aí o pastor dela disse: mas o problema é que o povo está dando glória, está pulando, falando mistério, e agora está no reto eterno, não tem como parar não. Aí ele botou lá no delegado, esse delegado, o povo não quer ir embora não. Está tudo lá falando uma língua lá, meia doida, negócio esquisito, pulando, marchando. Aí o delegado olhou para o cabo e disse: olha, tira essas pestes daqui, eu não mandei você trazer ninguém para cá, se vir, mas tira daqui. Aleluia! Ei, quando o negócio é quente na vida do crente, irmão, quando você está cheio de Deus, é dentro da cadeia, dentro do hospital, é perseguido e humilhado, e você dando glória a Jesus de Nazaré, aleluia! E o diabo ficando com raiva, eu não estou nem aí para ele, porque o meu negócio é com Jesus, aleluia! Aleluia! Lembra de Ananias, Misael e Azarias? Eu estou dizendo que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome de Jesus, estou lá no meio. Isso antes de Jesus, já era a senha que Deus estava passando para o povo do mistério, aleluia. Porque a história diz que o rei mandou fazer uma estátua de ouro e decretou que todo mundo tinha que se curvar, todo mundo tinha que se prostrar e adorar a estátua que o rei mandou fazer. Aleluia. Aí o rei fez o decreto, mandou chamar a banda fanfarra, estocador de pife, tem, para todo mundo se ajoelhar. Aí quem estava lá no meio? Ananias, Misael e Azarias, crente em Deus, irmão. Só todo mundo tem que se curvar diante da estátua. E na lei sagrada de Deus não pode. Por quê, pastor? Qual é o erro? É porque Deus, irmãos, Ele é tão grande, tão infinito, tão soberano, tão glorioso, que não pode ser comparado com prata, ouro ou pedras preciosas. Deus está muito além. E foi a estátua feita do rei, era uma estátua do rei, para adorar a estátua do rei. Aí se não, a gente só se curva, se prostra e adora a Deus. Aí mandaram falar para o rei que tinha 3 jovens que não estavam se curvando. Aí o rei fez um outro decreto em cima do decreto. Então vou fazer um novo decreto. E nesse novo decreto vai ser assim: aquele que não se curvar, que não se prostrar, que não adorar, será lançado na fornalha de fogo ardente.
Aí correram até Ananias, Misael e Azarias e disseram: olha, é bom vocês agora se curvarem, porque o rei fez um novo decreto, e no novo decreto está dizendo que quem não se curvar vai ser lançado na fornalha de fogo. Aleluia, glória a Deus. Aí tocou o pife, tocou o saltério, tocou o tambeiro, tocou a zabumba, o reco, o surdo, a sanfona, tocaram tudo, e os três permaneceram de pé, não se curvaram. Aí disseram para o rei: trago eles. É verdade, Ananias, é verdade, Misael, é verdade, Azarias, que vocês não querem se curvar diante da grande estátua que eu mandei fazer. Aleluia. É verdade, senhor rei, nós somos crentes e a gente não adora não a estátua do rei. Pois é o seguinte, ó, aleluia, eu vou mandar tocar de novo, vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou mandar tocar de novo. Se vocês não se curvarem, eu vou mandar jogar vocês dentro da fornalha de fogo ardente. Aí eles olharam para o rei e disseram: rei, nós não temos nada para te responder com relação a isso, porque o nosso Deus vai nos livrar da tua mão e vai nos livrar da tua fornalha. E ainda que ele não nos livre, mesmo assim nós não nos curvaremos diante da tua estátua, ao rei. Ao rei se apavorou, a pressão subiu, ficou 28 por 16, quase morre. Aleluia. Teve que tomar uns 10 capitopidos de uma vez só. A pressão ficou lá em cima. Aí disse: não é possível, menino, aquece ali a fornalha 7 vezes mais, manda lenha na fornalha, manda o fole na fornalha, assopra com força. Aí acenderam a fornalha ficou quente. Aí pegaram o Ananias, pegaram o Misael, pegaram o Azarias, amarraram as mãos, amarraram os pés e levaram até a fornalha. Irmão, o fogo estava tão perigoso. A Bíblia diz, podem ler com carinho a Bíblia, que quando o carrasco abriu a boca da fornalha, a tampa da fornalha, saiu uma língua de fogo e devorou o carrasco que ia jogar eles dentro. Pode ler, está na Bíblia, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Porque aquele que quer fazer mal ao crente, o mal vai para ele. Aquele que quer matar o crente, quem morre é ele. Aquele que faz uma porta por crente, quem cai na forca é ele. Aquele que faz uma forca por crente, quem termina enforcado é ele. Aleluia. Aí jogaram Ananias, jogaram Misael e o Azarias dentro da fornalha. Aí a Bíblia diz que o rei ficou olhando, esperando eles gritarem, aleluia, esperando ele pedir misericórdia, esperando ele fazer ai, 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 ui, 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 tá me queimando, o fogo tá ardendo, aleluia. Se eles gritaram, aleluia, aleluia, eu penso que foi dando glória a Deus. Se eles gritaram, eu penso que foi dizendo aleluia, engrandecendo ao Senhor. Aí o rei olhou de longe, mandou abrir a porta da fornalha, ficou de longe e disse: eu estou longe, mas dá para ver lá dentro, só que eu estou notando algo diferente. Quanto foi que a gente mandou jogar na fornalha? Aí disseram assim: a gente mandou jogar 3, o senhor mandou jogar 3, peraí. E por que é que eu estou vendo 4 lá dentro? Se mandei jogar 3, quem foi que jogou outro? Quem foi que botou outro lá dentro? E o quarto homem que eu estou vendo lá dentro, ele tem a aparência do Filho dos Deuses, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá no meio deles. Pode ser no calabouço, pode ser na prisão, eu vou estar lá. Pode ser na fornalha de fogo, eu vou estar lá. Pode ser no deserto, eu vou estar lá. Aleluia. Porque quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Ei, a grandeza de Deus é maravilhosa, é poderosa. Lembra da transfiguração de Jesus? Eu vou explicar a transfiguração de Jesus, como é que foi. Foi num monte chamado Tabor. Não é um monte muito alto, é o Monte Tabor. A Bíblia diz que Jesus Cristo costumava orar no monte, não porque o monte seja mais santo do que o quarto da sua casa, porque a Bíblia diz que quando for orar, entre no seu quarto, feche a porta e converse a Deus secreto, teu Deus que vem secreto te recompensará. Mas Jesus precisava, aleluia, de um lugar reservado, porque a multidão afluía para ouvi-lo, para ser curado, para receber bênção e milagre. Então ele precisava de um lugar secreto, e ele costumava orar no monte. E um dia ele subiu para o Tabor, aí levou com ele Pedro, levou o Tiago e levou o João lá para o Monte Tabor, aleluia. E a Bíblia diz que quando eles estão lá no Monte Tabor, aparece Moisés e aparece Elias, e conversa com Jesus, um diálogo com Jesus. Moisés e Elias representam a lei, e os profetas estão conversando com Jesus. Os profetas e a lei está conversando, Elias representando os profetas, aleluia, e Moisés representando a lei, louvado seja Deus. Moisés representando aqueles que são abençoados porque guardam a lei,
aleluia. E Elias representando aqueles que vão ser arrebatados no fogo, que não vão morrer, mas serão arrebatados, louvado seja Deus. Pois bem, e quando eles estão conversando, a Bíblia diz que a presença do Eterno se revela no monte. A presença de Deus vem sobre o monte. A glória de Deus envolve o monte. Vem uma nuvem de glória, uma nuvem de brilho, uma nuvem de presença. E do meio da nuvem sai uma voz, a voz do Eterno, a voz do Criador, a voz do Salvador, a voz do Pai, a voz que liberta, a voz que cura, a voz que transforma, a voz que levanta, a voz que alimenta, a voz que fortalece, a voz que abre porta, a voz que cria todas as coisas, a voz que diz haja, a voz que diz haja luz, a voz que diz a voz de Deus ecoa. Aí a voz diz assim no meio, aleluia, da glória: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A Bíblia diz que Pedro, quando vê aquela glória, ele se dirige a Jesus. Ele está tomado, Pedro está extasiado, está hipnotizado. Aí ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, a gente constrói 3 tendas, 3 cabanas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Nós vamos, Senhor, se o Senhor determinar, a gente constrói 3 tendas, 3 casas. Porque a gente não quer ir mais para casa não, Senhor, aleluia. Em casa a gente só tem preocupação, é a água para pagar, é a energia para pagar, é o aluguel para pagar, é o IPVA para pagar, é a compra para fazer, é não sei o que, é o menino que adoeceu, é a mulher que está brava, é o marido que está bravo, é o aluno, é o vizinho, aqui está bom demais, Senhor, a gente não quer ir mais para casa não. A gente, se o Senhor determinar, vamos construir 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Agora era Pedro, Tiago e João que estavam com eles. Vamos dizer que eles vão passar a noite, 2 em cada tenda. Um vai passar com Elias, outro com Moisés e outro com Jesus. Aí alguém vai dizer: puxa vida, eu quero ficar na tenda de Elias, eu quero ouvir Elias dizer como foi que ele foi arrebatado na carruagem de fogo. Eu quero ver Elias falar como foi que ele ressuscitou o menino. Eu quero ver Elias dizer como foi que ele multiplicou o azeite da viúva. Eu quero ouvir as experiências do Elias. Aí o outro dizia assim: não, mas eu quero ficar na tenda de Moisés, porque eu quero ouvir Moisés dizer como foi que ele abriu o mar vermelho, como foi que saiu água da rocha, como era a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Eu quero que Moisés me diga como é a glória que ele viu lá no monte. Eu quero que ele me fale como foi que Deus escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra. Aleluia. Aí o outro dizia: vamos ver, né? E Jesus, aleluia. Aí tem as opções de você ficar ali com aquela tenda, mas eu penso que a briga mesmo era para ouvir a voz de Jesus, era para ouvir os mistérios de Jesus, era para ouvir a palavra de Jesus. Pois bem, mas o problema aqui, o mistério aqui, é que eles não queriam mais sair do lugar. Veja, eles estão em cima de um monte. E quem já foi para a mata sabe, os irmãos já me levaram em alguma época para ir para a mata, quando eles iam caçar, ficava lá esquentando o café, para quando eles voltavam o café está quente, aleluia. E tem muriçoca, aleluia. Faz frio, aleluia. O local não é agradável, não é bom, o local é complicado. Então, uma vez que a gente foi, choveu durante a noite, oh Jesus, que coisa ruim, que saudade deu da esposa e da cama quente, aleluia. Lá no meio do mato e vão no relento, aleluia. Aí a Bíblia vai nos dizer que Pedro disse: Senhor, se o Senhor quiser, a gente faz 3 tendas e a gente fica por aqui mesmo. Não estamos nem preocupados com as muriçocas, não estamos nem preocupados com a formiga preta, não estamos nem preocupados com a cobra siri, com a cascavel ou com o gato canguçu que possa ter por aqui, porque a tua glória vale a pena, a tua presença vale a pena, aleluia. A gente esquece tudo para lá e queremos estar na tua presença, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles.
E deixa eu contar um segredo para você, porque eu estou concluindo a minha participação. Quando Jesus está no meio, Ele não vem para desfilar, Ele não vem para passear, não. Quem passeia é Satanás nesse sentido, aleluia. Quando os filhos de Deus vai conversar com Deus, Satanás vai entre eles e Deus pergunta: de onde tu vem? Ele diz: de rodear a terra e passear sobre ela, ou de passear sobre a terra e rodear sobre ela. Satanás é quem passeia. Quem passeia é porque está livre. Quem passeia é porque está sem ter o que fazer. Mas Jesus não vem para passear, Jesus vem para trabalhar. Ele disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, aleluia. E o trabalho de Jesus não é com outro objetivo. O trabalho de Jesus tem finalidades, aleluia, esclarecidas. A primeira função do trabalho de Jesus é abençoar a sua noiva, aleluia, é obedecer o Pai. A primeira é obedecer o Pai. Ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. A primeira é fazer a vontade do Pai, a segunda é abençoar a igreja, e a terceira, desmascarar e derrotar Satanás. E Ele está trabalhando para glorificar o Pai, para abençoar a noiva e para derrotar Satanás. Então descansa, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será para sempre, fiel, poderoso e grandioso no céu e na terra. Fique de pé, por gentileza, mas não se esqueça: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele se faz presente. Aleluia. Quer que Deus esteja na sua vida? Glória a Deus. Adore a Ele, exalte a Ele, engrandeça a Ele. Glória a Deus. Na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Glória a Deus, porque o mistério é esse. Quando Jesus Cristo, veja, no início era culto só no Éden. Todo dia Deus estava lá. Depois ficou uma vez por ano para o homem entrar na presença de Deus. Era Deus que vinha para a presença do homem, mas o homem pecou. Agora o homem que tem que ir à presença de Deus uma vez por ano. Aí quando Jesus Cristo vem, Ele quebra o tabu, aleluia, e diz assim: vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, meu irmão, pode ser 24 horas por dia, aleluia, aonde você estiver, aleluia. Se o seu coração está em Jesus, Ele está lá, a presença está lá, a majestade está lá, a glória está lá, o milagre está lá, a bênção está lá. Glória a Deus.